Bom dia, irmãos. Gostaria de cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje comemoramos o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. Portanto, comemoramos hoje o dia mais importante da história da igreja, o dia mais importante da história do cristianismo e, na minha opinião, o dia mais importante da história da humanidade. Celebramos o dia em que ele mudou o rumo da história para sempre. Comemoramos aquela manhã em que, no primeiro dia da semana, após a sua morte, na sexta-feira, Jesus, nosso Senhor, venceu a morte, abrindo assim um novo e vivo caminho através da sua morte e da sua ressurreição. Por que nós comemoramos? Qual a razão? Porque ele foi o primeiro, mas segundo o texto de Paulo que nós vamos ler, não será o último. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Jesus se tornou as primícias dos que dormem. Significa que a sua ressurreição abre o caminho para a nossa ressurreição. Ainda no mesmo capítulo, no versículo 55 e 56, Paulo diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A ressurreição de Jesus demonstra a sua vitória sobre a morte e sobre o pecado. A lei de Deus condena o pecado. O aguilhão é uma peça, um instrumento usado pelos condutores de carros de boi, que é uma peça de ferro com uma ponte agudo encaixado na ponta de uma vara, onde os condutores de bois, de carros de bois, espetam o boi para que ele possa seguir o caminho que o condutor deseja. E eles faziam isso com os animais. E dessa mesma forma o pecado faz isso conosco. Ele vai espetando a gente, ferindo a gente, machucando a gente no todo o nosso percurso, todo o decorrer de toda a nossa jornada nessa vida, e nos conduz à morte, porque o salário do pecado é a morte. E Jesus atua tanto no instrumento como ele atua no resultado. A morte e a ressurreição de Jesus vem a eliminar duas coisas. Primeiro, o pecado, né? Esse é o nosso inimigo, nosso primeiro inimigo. Lá em Romanos 3:23 diz que porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Lá em Isaías 59:2 também diz sobre a separação que isso causa. As vossas iniquidades fazem a separação entre vós e o vosso Deus. Nós estamos separados de Deus em consequência do pecado, né? Porque a Escritura também diz que Deus é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal. Ele não habita, ele não convive com o mal. Por isso, todos homens, mulheres, estão separados de Deus. Não tem como nos aproximarmos em pecado de Deus. Até quando Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que vem e oferece a sua vida em sacrifício pelos nossos pecados, e com a sua vida ele nos resgata do nosso pecado. Como Jesus não deve nada à justiça divina, é um Cordeiro perfeito, sem mancha, sem nenhum defeito. Ele pôde pagar a nossa dívida e riscar a cédula que era contra nós. Assim, ele atendeu às exigências da justiça divina. A lei divina é perfeita e exige perfeição. Ele cumpre completamente a lei divina. E por isso a sua morte é aceita como sacrifício em nosso lugar. Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Foi o homem quem pecou, mas Deus é quem sofreu. Esse é o resumo da história. E a primeira, então, que Jesus elimina é o pecado, o nosso pecado. Ele elimina. A segunda coisa que Jesus elimina é a morte terrível.
Todos nós morremos, todos nós morreremos, não importa a idade, não importa a sua saúde, quanto você tem na conta corrente, isso não importa, a sua beleza, a sua condição social, quem você é na sociedade, não importa. Nós vamos morrer, você vai morrer. Ninguém voltou para contar a história. Essa é uma certeza que todos nós temos, porque todos somos pecadores. E o salário do pecado é a morte. Os amigos e a família vão chorar por nós, vão chorar por vocês, mas eles não poderão trazê-los de volta. Entretanto, Jesus venceu a morte. Ele vem e vence os nossos inimigos. Primeiro o pecado, depois a morte, terríveis inimigos. A sua promessa é que ele vai ser as primícias dos que dormem. E por isso vai nos trazer de volta. Nós vamos morrer, mas ele vai nos trazer de volta. Disse-lhe Jesus, está lá em João 11, 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O domingo de Páscoa é o dia da ressurreição de Jesus, que anuncia que todo aquele que crê em Jesus ressurgirá, ainda que morra, vai ressurgir. Tem um outro texto também, 1 Tessalonicenses, que Paulo trata do mesmo tema. Ele fala quanto à morte e quanto ao momento em que ressuscitaremos, porquanto o Senhor mesmo, está lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Ele diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre, eternamente estaremos com o Senhor. Hoje nós celebramos esse dia, que é o dia mais importante da história, o dia em que Jesus Cristo venceu o pecado e a morte e abriu as portas da vida eterna. Não estaremos mais sujeitos à morte depois disso, e Ele nos enxugará do rosto toda lágrima. Poderemos viver livres da enfermidade, livres das epidemias, da solidão, do isolamento e da dor e do sofrimento. Poderemos abraçar aqueles que amamos sem medo, e esse é o motivo da nossa alegria. É isso que celebramos no domingo de Páscoa. Celebramos a vida que só o Senhor pode dar e dar novamente, ressurgindo ressuscitando cada um de nós dentre os mortos. A honra, a glória e o domínio ao nosso Deus triuno pelos séculos dos séculos. Amém. Deus te abençoe e te guarde.